Olá, sétimo ano, tudo bom? Então, essa semana nós vamos começar o segundo trimestre. Ele está no seu caderno 2, na unidade 3 ou capítulo 1, tá? Então, os próximos slides que vocês vão ver, ele é um relembrando, tá? Por que ele é relembrando? Porque essa matéria você já teve ela no quinto, já teve ela no sexto, ela está se repetindo agora no sétimo outra vez. É uma matéria facinho, tranquila, não tem muito segredo ali. Divisibilidade. Então, quando eu falo que o número é divisível por outro número, então ele é divisível por outro número quando o resto da divisão dele for exatamente igual a zero. Por exemplo, 56 não é divisível por 6, porque na divisão resta 2. 56 é divisível por 7, porque o resto da divisão dela é zero, tá? Múltiplos e divisores. Então, vou falar algumas propriedades dos múltiplos. Essa é uma regra dos múltiplos. Múltiplo sempre começa em zero e é infinito. Sempre. Para todos os números ele é infinito. É como se fosse a tabuada daquele número. Então, eu faço lá, começo em zero, se for múltiplo de 6, vai de 6 em 6. Se for um múltiplo de 9, vai de 9 em 9. Divisores. Que propriedade que os divisores têm? Que regra que ele tem? Divisor sempre começa em 1 e ele é finito, ele acaba no próprio número, tá? Então, é uma das características dele. O zero, ele não é divisor de nenhum outro número natural, ou seja, zero não divide por ninguém. Critérios de divisibilidade. O que são esses critérios de divisibilidade? Algumas regrinhas para você bater o olho e falar assim: ah, esse número ele é divisível por 2. Por que ele é divisível por 2? Porque ele termina em par. Então, aqui você vai ler atentamente cada uma das regrinhas, relembrar, porque você já teve todas essas regrinhas no sexto ano, tá? Se você quiser imprimir essa parte aqui, essa imagem, colar no seu caderno, pode, e também pode copiar ela aí no seu registro. Números primos e compostos. Qual é a diferença entre o número primo e número composto? Então, o número ele é chamado de primo quando ele for divisível somente por 1 e por ele próprio. E ele é composto quando ele estiver em outras tabuadas, tá? Então, os principais números primos que você tem que lembrar aí é o número 2, 3, 5, 7, 11, 13, até o 17 é importante aí você lembrar que usa muito aí para fazer o MMC. O composto, por exemplo, o número 4. Por que é número composto? Porque ele está na tabuada do 1, na tabuada do 2 e na dele mesmo. Ele se compõe em outras tabuadas, tá? E o número 1, apenas o número 1, ele não é nem primo nem composto, porque ele só divide por ele mesmo, somente por 1. Agora a gente vai ver um videozinho também, tá indicado aqui para o sexto ano, como eu disse, ele é um retomando, tá? Então a gente vai relembrar como que decompõe em fator primo. Oi, sexto ano, tudo bom? Então, nós vamos ver hoje, nessa semana, a decomposição em fatores primos, depois o MMC e também o MDC. Mas essa matéria vocês já tiveram no quinto ano, tá? Então vai ser um relembrando sobre a matéria, tá? Então a gente vai relembrar junto, a Pro vai explicar aqui na lousa direitinho, você vai assistir aí de casa e tentar resolver os seus exercícios, tá bom? Através da minha explicação, que você vai ficar atento e vendo com bastante atenção aqui, para depois que você possa voltar várias vezes, se for necessário, ir pausando, tudo bem? Então a gente vai ver lá. A primeira parte dela é a decomposição em fatores primos. O que significa a palavra decompor? Decompor. Ela significa, ó, dividir-se em partes. Ela significa desfazer, tá? Só que é decompor em quê? Em fatores primos. Lembra que na semana passada nós vimos os números primos?
Os mais importantes ali são aqueles primeiros, tá? Existem infinitos números primos. Só que aqueles que nós usamos mais para o MMC e para o MDC são esses primeiros aqui, tá? Até que é importante que a gente decore mesmo. Os outros, a gente sabe que existe, mas a gente não usa tanto na prática, tá? Na prática, esses mais aqui, até o 13 principalmente, 19 às vezes vai também, tá bom? Mas enfim, eles existem infinitamente aí números primos. Lembrando que número primo é aquele que divide só por 1 e por ele mesmo. Só tá na tabuada do 1 e na dele mesmo, tá? Então, eu deixei eles aqui, ó, pra gente ficar olhando e atento neles. Como que eu faço isso de uma maneira prática? Como que eu decomponho o número? Como que eu divido ele em partes? Eu desfaço ele de uma maneira prática. Eu vou fazer junto com vocês, tá? Vamos fazer o número 60. Vamos decompor o número 60, ok? E aí, como vai ficar esse 60 decomposto? Esse traço, ele indica uma divisão. Então, eu vou dividir o número 60 pelos números primos, tá? Vou tentar seguir a ordem ali do que dá. Será que 60 dá para dividir por 2? Dá, porque pelas regrinhas, 60 é par. Então, eu vou dividir ele por 2. 60 dividido por 2, 30. Ai, não sei de cabeça, faça no rascunho, tá? 30 dividido por 2, ainda dá por 2. Então, vai dar 15. Ah, mas 15 agora não dá por 2, porque não é par. Ok, então o número 2 já foi descartado. Quem é o próximo número primo? É o 3. Então, eu vou dividir 15 por 3. Dá? Dá. Então, 15 dividido por 3, 5. 5, dá para dividir por 3 ainda? Não. E o próximo número primo é 5. 5 dá para dividir pelo 5? Dá. Dá quanto? 1. Como que eu escrevo isso numa decomposição? Então, olha lá. O número 2 apareceu 2 vezes. Então, é o 2 elevado ao quadrado, porque ele apareceu 2 vezes. Ah, Pro, e se ele aparecesse por 3 vezes? Elevado ao cubo. Se ele aparecesse 2, 2, 2 e 2, elevado à quarta, e assim por diante. Vezes 3 vezes 5. Só apareceu uma vez, tá? Então, essa é a decomposição do 60, ok? Vamos fazer de novo? Olha lá, então, pessoal. Voltando aqui. Então, só para a gente relembrar, essa foi uma decomposição em fator primo, tá? Muito simples e fácil ali decompor. Só a gente precisa lembrar que só pode decompor por números que são primos. Por isso que eu falei anteriormente, é importante lembrar esses números primos. Agora a gente vai também relembrar aqui o MMC e o MDC. Vamos ver o MMC aqui. Tudo bem? Então, continuando a nossa aula, a gente vai falar agora sobre MMC. O que significa MMC? Essa sigla aí. Significa mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo comum entre 2 ou mais números, tá? Eu vou calcular o MMC quando eu tenho 2 ou mais números para calcular o menor múltiplo entre eles, ok? Uma maneira prática também. Você também teve isso no 5º ano, tá? Então, nós vamos relembrar também aqui. Lembrando sempre dos números primos para fazer também essa maneira prática, ok? Então, eu vou colocar lá o número 12, vírgula e o número 30. Vou fazer deles juntos. Assim como nós fizemos na decomposição dos números, eu vou fazer também pelo MMC. Só que dos dois ao mesmo tempo, tá bom? Então, eu vou pensar, será que o número 12 e o número 30, ou um, ou outro, ou os dois, dão para dividir pelo primeiro primo, que é 2? Dá. Dá por 2. Quanto que é 12 dividido por 2? 6. Quanto que é 30 dividido por 2? 15. Então, agora eu vou olhar o número 6 e o número 15. Será que um deles, ou os dois, dão para dividir ainda por 2? Sim, dá. Vai por 2. O 6 por 2 vira 3. E o 15 por 2? Não dá. Então, eu só copio o 15 de novo, tá? 3 e 15.
Será que o 3 e o 15, ou um ou outro, ou os dois, dá para dividir ainda por 2? Não, não dá. Então, eu vou para o próximo número primo, que é o número 3. 3 dividido por 3, 1. Essa parte já encerrou, segundo 1. 15 dividido por 3, 5. E agora, então, eu vou dividir por 5 mesmo. 1 e 1. Puxei o traço, chegou no 1 e 1, acabou a conta. Como que eu calculo agora isso? Eu multiplico todo mundo dessa coluna que eu achei, tá? Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, o mínimo múltiplo comum do 12 e 30 é o 60. Ok? Então, aqui é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, esse foi o MMC, tá? Quando eu quero calcular de 2 ou 3 números, o menor tempo, o menor múltiplo comum entre eles. Agora, o MDC. Vamos assistir agora um pouquinho do vídeo do MDC e relembrar também ele. Então, vamos lá, continuando, tá? Agora eu vou falar um pouquinho do MDC. O que significa o MDC? Máximo divisor comum. Ou também, vocês já escutaram falar que é o maior divisor comum, tá? Também é a mesma coisa, tá? Como que eu faço ele de uma maneira prática para calcular o MDC? O processo é o mesmo do MMC, só no finalzinho vai mudar alguma coisinha. Então, vamos fazer junto, ó. MDC do 12 e do 40. Qual é o máximo divisor comum dos dois? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no MMC. Vou dividir por 2, que vai dar 6 e vai dar 20. Ah, dá por 2 de novo? Dá, que vai dar 3 e vai dar 10. Dá por 2 de novo? Dá. O 3 não dá, mas o 10 dá 5. Dá por 2 de novo? Não. Dá pelo 3, que é o próximo primo? Sim. 1 e 5. E agora por 5, 1 e 1. Puxei o traço. Agora essa parte é importante você saber, tá? Eu vou analisar linha por linha. Nessa primeira linha que eu dividi por 2, ele deu pelos 2? Ele deu para dividir por 12 e por 40? Sim, então eu marco ele. Esse 2 deu para dividir por 6 e pelo 20? Sim, então eu marco ele. Esse 2 deu para dividir por 3 e por 10? Não, só pelo 10, então eu não marco ele. Esse 3 deu para dividir pelos 2? Não, só pelo 3. E esse 5? Também não, só pelo 5. Então, eu vou pegar os que eu marquei e vou multiplicar eles. O 2 pelo 2, que vai dar 4. Então, 4 será o MDC, ou seja, o maior divisor entre 12 e 40. Ok? Vamos. Então, foi isso. A explicação do MMC, do MDC. Eu acho que vocês devem ter dado uma boa relembrada, tá? Então, depois disso, o que nós vamos fazer então agora? Então, agora eu deixei aqui alguns exercícios para vocês fazerem aí. Pode fazer no caderno, se não tiver espaço na apostila, tá? Da página 6 a 16, somente esses daqui que eu selecionei. Tudo bem? Então, eu espero que vocês anexem esses exercícios lá no Classroom, me mande certinho até a data prevista, tá bom? Não deixe atrasar, faça as coisas em dia, para começar esse segundo trimestre aí bonitinho, tá bom, sétimo ano? Valeu, um beijo para todo mundo, até nossa próxima aula.